Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro de 2014. Nós estamos juntos há 809 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 150. O Salmo 150, muito provavelmente, foi escrito para ocupar esta posição que ele ocupa, de encerramento do inário israelita. E a gente percebe isso porque existe uma lógica na maneira como os salmos foram organizados. Você sabe que os salmos foram sendo compostos na medida em que a história de Israel transcorria. O primeiro salmo que temos conhecimento é o Salmo 90, de autoria de Moisés. Mas nós temos salmos que corresponderam ao início da vida de Davi, à sua perseguição por Saul, à sua traição por Doeg, e nós viemos estudando estes salmos em nossa maratona bíblica. E estes salmos foram, depois de compostos, reunidos e colocados numa certa ordem. Você vai perceber que o livro de Salmos é organizado em 5 livros menores. E a Mishnah, que é um conjunto de escritos judaicos antigos, faz uma correspondência entre os 5 livros da lei que Deus deu ao povo através de Moisés e os 5 livros dos Salmos, que agora era a resposta do povo, e eles atribuem essa resposta a Davi, à revelação de Deus. Então, 5 para 5. E você teria então aqui um critério pelo qual o livro dos Salmos foi organizado. Alguns enxergam uma correspondência muito clara entre o primeiro livro dos Salmos e o livro de Gênesis, o que é bastante pertinente, porque ali no livro dos Salmos, no seu primeiro livro, melhor dizendo, nós temos o Salmo 1 falando do homem justo, o que nos lembra de Adão. Nós temos o Salmo 8 falando da glória do ser humano, também com conotações messiânicas. Temos o Salmo 19 falando dos céus, revelando a glória de Deus. E assim existe uma clara correspondência entre Gênesis e o primeiro livro do Saltério. Vamos adiante, no Salmo de número 42, que inicia o segundo livro, você vai ter claramente ali a ideia de que o salmista clama por Deus, a sua alma anseia por ele. O Salmo 43 diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. E você lendo isso se lembra dos hebreus escravizados no Egito, como diz o início do livro do Êxodo, clamando a Deus que os ouve. Aí você vai para o terceiro livro do Saltério, que começa especificamente no Salmo de número 73. E neste livro você vai encontrar aqueles salmos que falam da beleza do santuário, como por exemplo o Salmo de número 84, que vai dizer quão amáveis são os teus tabernáculos. Isso seria uma correspondência clara com o livro de Levítico. O Salmo 90 começa o quarto livro do Saltério e foi exatamente escrito por Moisés, naquela época que o povo estava peregrinando no deserto, história que é narrada no livro de Números. Então, o quarto livro dos Salmos tem correspondência com Números. E, por fim, o quinto livro do Saltério começa no Salmo de número 107 e tem, então, agora correspondência com o livro de Deuteronômio. Neste quinto livro, por exemplo, que está o Salmo 119, que estudamos ontem, que celebra as maravilhas da lei de Deus. E, então, você tem aí uma proposta muito clara. E agora, essa organização do material inódico de Israel está sendo terminada, e o Salmo 150, então, vai ser composto para deixar claro que tudo isso é uma resposta divinamente inspirada, mas do povo de Israel ao que Deus fez em toda a sua história. Tá certo? Bom, essa proposta de corresponder os 5 livros do Pentateuco com os 5 livros dos Salmos não é a única. Existe uma proposta que faz também conexões entre a vida de Davi e o livro dos Salmos. Davi, sendo então grande compositor de salmos, tá certo? Teria no Salmo 1 a ideia de que ele não era culpado, de que ele andava na presença de Deus. No Salmo 2, a ideia de que, tendo sido ungido
para reinar sobre Israel, ele foi rejeitado. A partir do Salmo 3, muitos lamentos de perseguição. Aí o Salmo 22 falando, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 falando que Deus lhe deu vitória diante dos inimigos. O Salmo 24 mostrando que ele introduziu a arca em Jerusalém como rei vitorioso, apontando para o Messias que vai entrar nos tabernáculos eternos. E assim vai, até que você visse toda a história de Israel a partir de Davi, e uma história que passaria pelo cativeiro babilônico, a queda da dinastia davídica, a sua falha, e a restauração do cativeiro. E assim nós chegaríamos no final do Saltério, quando temos a coleção de salmos que eram usados para a peregrinação no templo, né, os cânticos de romagem. Quando temos no quinto livro o Salmo 107, que faz uma conexão clara entre o retorno do cativeiro babilônico e a libertação egípcia, mostrando que Deus ainda tem misericórdia do seu povo. E terminaríamos o Saltério, de novo aqui no Salmo 150, quando veríamos que apesar da falha de Davi, da dinastia davídica, do pecado do povo, Deus está conduzindo o seu povo em triunfo. Veja quanta coisa a gente já disse aqui, sem entrar em uma palavra sequer do Salmo 150. Meu propósito é primeiramente mostrar para você então que o livro dos Salmos é organizado de maneira coerente. Que há então não só a inspiração divina no momento em que o salmo é composto, seja por Asaf, seja por Davi, por Salomão, por outros autores, filhos de Corá, mas também há inspiração divina na compilação, na organização do material. E neste ponto, o Salmo 150 tem que receber grande luz da posição que ele ocupa no Saltério. Ele foi escrito para falar a respeito de tudo o que Deus fez na história do seu povo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Davi, cativeiro babilônico, retorno do cativeiro. Em tudo isso Deus está conduzindo o seu povo. É por isso que Deus merece todo o louvor. Louvor que está contido na palavra aleluia. Halel, louvar, lu, voz, e a Jeová, Yahvé. Aleluia significa louvai ao Senhor. E há uma coleção de salmos de aleluia dentro do Saltério, uma coleção que começa no Salmo 146, veja que a primeira palavra é aleluia, e a última palavra do Salmo 146 é aleluia. Salmo 147, mesma coisa, mas você não está vendo a palavra aleluia aí? Está escrito, louvai ao Senhor, e isso em hebraico é aleluia. E a última palavra do Salmo 147, aleluia. Primeira e última do Salmo 148, aleluia. Primeira e última do Salmo 149, aleluia. Salmo 150, a mesmíssima coisa. Além deste material no final do livro dos Salmos, desta coleção do Salmo 146 ao 150, onde cada salmo começa e termina com a palavra aleluia, você tem duas coleções menores. A primeira, Salmos 111, 112 e 113. Os três começam com a palavra aleluia. E depois, Salmos 115, 116 e 117. Os três terminam com a palavra aleluia. E você vê que já está tudo já mais para o final do livro dos Salmos, convidando as pessoas a considerar o quanto Deus fez na história do seu povo e louvar a Deus por isso, tá certo? É muito interessante que esta palavra, aleluia, só aparece na língua portuguesa no livro dos Salmos e no Apocalipse. Os Salmos compostos e encerrados aqui, né, depois do exílio, possivelmente sob a intervenção de Esdras, já nós vamos falar mais sobre isso. E é aqui que a gente vê o quanto Deus fez por seu povo, depois de toda a revelação daquilo que hoje chamamos de Antigo Testamento. Louve o Senhor por isso. E no Novo Testamento, onde é que essa palavra aparece? No livro do Apocalipse, quando se descreve a consumação dos séculos e tudo que Deus fez em favor do seu povo. Esse é um argumento, portanto, que nos ajuda, mais uma vez, a olhar para o Salmo 150 como um salmo que foi composto já no final do período do Antigo Testamento. E se em relação ao Salmo 119 tínhamos só um palpite, aqui temos um motivo a mais para pensar em Esdras como alguém que pode estar por trás da compilação deste material. Tradições judaicas chegam a envolver diretamente o nome de Esdras com o encerramento do livro dos Salmos, tá certo? E não precisamos ser assertivos aqui, mas é fato que este é um salmo que foi colocado aqui para costurar o inário de Israel e dizer:
Deus é digno do nosso louvor. Louvemos ao Senhor, louvai ao Senhor pelo que Ele fez na história do seu povo. Aliás, cada um dos 5 livros do Saltério termina com uma doxologia, uma palavra de glória a Deus. Você pode ver isso, por exemplo, lá no Salmo 42. Deixa eu abrir aqui com você. 41. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Essa expressão é colocada aqui para mostrar que se encerrou o primeiro livro. A mesma coisa vai acontecer lá no Salmo 72, que vai encerrar o segundo livro. Vai ter ali uma palavra de glória. Amém e amém, né? Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Essa expressão aqui nem fazia parte do Salmo original e é colocada pelo compilador do Saltério para organizar as coisas, dando sempre louvor a Deus, e assim vem o Salmo 150. Por que é tão importante dizer tudo isso? Porque o inário dos israelitas ele tem grande lastro na história da redenção. Eles cantam aquilo que Deus fez por eles. Eles cantam sobre como Deus se revelou a eles. Eles cantam sobre o seu pecado, mas sobre a misericórdia, sobre a redenção de Deus. Eles cantam sobre a história que viveram, a história da revelação, a história da salvação. E essa já é uma das grandes lições do Salmo para cantarmos a respeito do que Deus tem feito por nós como seu povo. Além disso, é importante que você perceba todas essas conexões para ver a costura do que é feito no livro dos Salmos. Analise apenas esse grupo menor de salmos de aleluia, 146 a 150. O verso 2 do Salmo 146 fala sobre quando louvar a Deus. Louvarei o Senhor durante a minha vida enquanto eu viver. O Salmo 147 fala sobre por que louvar a Deus. Porque é bom e amável cantar louvor ao Senhor, fica-lhe bem o cântico de louvor. O Salmo 148 fala sobre quem deve louvar a Deus. Todos os seus anjos, todas as legiões celestes, o sol, a lua, todas as estrelas. O Salmo 149 fala sobre como louvar a Deus. Verso 3 diz com flauta, com salmos, com adufo e harpa e tudo mais. Então você percebe, 146, quando? 147, por que louvar? 148, quem louvar? 149, como louvar? E o 150? Tudo. Louvar a Deus no seu santuário celestial, que diz o verso 1, são os anjos, eles têm que louvar lá. Louvar no firmamento, na obra do seu poder. Né? Louvar pelos seus feitos, já é agora o verso 1, então diz quem louva? Os anjos, mas também fala aqui no verso 6, todo ser que respira, e também tem uma dica de quem deve louvar nos versos do meio por causa dos instrumentos musicais. Tem instrumento aqui que é de levita, tem instrumento que é de sacerdote e tem instrumento que é do povão. Ou seja, anjos lá em cima, povão, sacerdotes, levitas, todo ser que respira, todo mundo tem que louvar. Por que louvar? Verso 2, pelos seus poderosos feitos. Como louvar? Consoante a sua grandeza, usando trombeta, usando saltério, usando harpa, usando todas as coisas. Né? Então você vê a costura de todos os temas aqui, convocando todas as pessoas a uma grande adoração a Deus por aquilo que Deus revelou. Então temos aqui um grande modelo para a nossa adoração. Mas é importante fazer um comentário com você aqui. O verso 4, que fala sobre danças, tem trazido muita confusão. Temos visto aí ministérios de dança, igrejas com grupos de dança, e nossa prática presbiteriana não contempla isso. E não contempla, a meu ver, acertadamente, porque nós entendemos, e assim a Confissão de Fé de Westminster dispõe, que o modo aceitável de adorar a Deus é definido por sua própria revelação. Então, nós não pensamos como Lutero expunha, que aquilo que não é proibido na adoração é permitido. Mas nós pensamos como Calvino, que dizia que aquilo que não é permitido é proibido. Isso fica bem evidente quando você vê, por exemplo, a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, lá em Levítico, capítulos 9 e 10, quando eles foram oferecer fogo estranho ao Senhor, o que Deus não havia lhes ordenado, e por isso morreram fulminados na presença do Senhor. Deus estipulou normas claras de adoração. E então nós precisamos olhar para esse tipo de coisa e nos perguntarmos, aqui estamos recebendo uma ordem para usar danças no serviço litúrgico, no culto solene do povo de Deus? Bom, se nós pensássemos assim, nós teríamos que cometer algumas violências ao texto do Salmo, porque o Salmo está convocando
anjos a louvarem a Deus lá no seu santuário celestial. O Salmo está convocando também todo ser que respira para louvar ao Senhor. Então, trata-se de uma convocação do louvor universal e, portanto, isto é menos uma determinação litúrgica e mais uma convocação de adoração geral a Deus. Reconhecemos que Deus aceitou as danças de Miriam após o extermínio de Faraó e seu exército nas águas do Mar Vermelho. Reconhecemos que Deus aceitou as danças das mulheres que recebiam Davi. Reconhecemos isso, que havia danças nas festividades judaicas, como a gente vê mencionado lá no livro dos Juízes. Porém, a atitude geral que temos aqui é muito ampla para você ver qualquer tipo de prescrição normativa para que a dança seja usada no culto. Nenhum sacerdote dançava, não há evidência disso. A adoração solene prestada no templo era diferente. Quando havia vitórias nacionais sobre o povo de Israel, as coisas eram celebradas também com danças, como foi o caso de Miriam, como foi o caso das mulheres que recepcionaram Davi voltando da batalha vitorioso. Mas nós não temos nenhum paralelo disso no Novo Testamento, uma vez que os traços culturais do povo gentil a quem o Novo Testamento agora é endereçado com a mensagem do Evangelho eram diferentes. A vida nacional e a vida espiritual já não caminhavam juntas como caminhavam na época do Antigo Testamento em relação ao povo de Israel. E não há nenhuma menção de dança no Novo Testamento. Ou seja, é preciso tomar cuidado porque, infelizmente, este texto tem sido interpretado como prescrevendo, ordenando danças em contexto litúrgico. E isso não é verdade. Embora Deus possa se alegrar como se alegrou e como se agradou da dança de Davi ao introduzir a arca, da dança de Miriam, isso precisa ser entendido como um momento cultural e um contexto histórico específico do Antigo Testamento. Isso não pode nos dar base para introduzirmos dança dentro do contexto cultico, solene, litúrgico dos nossos dias. Tá certo? Então, de qualquer modo, mesmo que entendamos isso de forma bastante restritiva aqui, o convite para a adoração, para a celebração dos atos poderosos de Deus continua muito intenso. E é necessário que entendamos, em sua revelação, em sua salvação, fosse tirando Israel do Egito, ou agora tirando Israel da Babilônia e trazendo de volta para Jerusalém, Deus está mostrando seus poderosos feitos, a sua muita grandeza, e o mundo inteiro deveria louvá-lo em todos os contextos possíveis e imagináveis. Tá certo? Esta é a mensagem do Salmo que nós esperamos que abençoe a sua vida e te dê uma ideia melhor do que é este livro maravilhoso, o livro dos Salmos. Nós vamos publicar no boletim deste próximo domingo as tabelas que mencionamos de correspondência entre os livros do Pentateuco e os livros dos Salmos, e o livro dos Salmos, ou entre a história de Davi e o livro dos Salmos, e eu espero que os escritos ali reforcem para você este conceito de organização do saltério hebraico. É isso que tínhamos para comentar. Que você louve ao Senhor por seus poderosos feitos. Que Ele te abençoe hoje e sempre. Bom estudo, boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.